Fala, meu lindo! Olha. A gente não combinou essa parte. Nós estamos em São Paulo e hoje pois é, né? Você entendeu, né? São Paulo, o povo aqui é sinistro, animado. Então não vai ser uma série normal. Eu declaro que vai ser a melhor série da nossa vida. E você que está na sua casa, aonde quer que você esteja, hoje começamos uma série chamada Oásis. E essa é a primeira mensagem da série. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Então, meu irmão, tá vendo? O povo tá me ajudando, porque você vê o vídeo, não vou curtir. Não, curte o vídeo, compartilha, manda no grupo dos amigos, entendeu? Nem que seja para dar uma alfinetada em alguém, manda. No grupo de política que dando maior rebu, manda. Entendeu? Ativa o sininho, isso, minha irmã. Ativa o sininho, que toda segunda-feira você vai ser lembrado. E por falar em mensagem que você vai ser lembrado, que bom que você chegou, porque agora nós damos início oficialmente da série Oásis. E essa palavra eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar frutos nela, porém não achou. Eu me lembro desse texto de quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus lá no começo da minha jornada com Jesus. Foi uma das primeiras mensagens da minha vida que eu preguei. Essa mensagem, ela mudou a minha vida, ela marcou a minha história. Eu nunca imaginei que um dia eu revisitaria por conta de uma experiência nova. Exatamente isso, uma experiência nova com Jesus que me fez entender algumas coisas de maneira distinta. Então, eu quero que você entenda que essa pergunta que vai nortear a caminhada: Deus, o que eu faço? Ou qual caminho eu devo seguir? Ou será que eu saio da onde eu estou? Que são inquietações tão rotineiras das pessoas. Essa mensagem, ela é poderosa para responder a um tempo da nossa história. Deixa eu te dizer como nasceu. Esse mês agora, eu devo ter ouvido uma das histórias mais interessantes desse ano, de 2022. Russell Connell é o que conta essa história. É chique. Russell Connell. Esse homem, em 1869, ele estava nas margens do rio Tigre, e o seu guia árabe contava milhares de histórias, mas uma história marcou ele: a história da mina de diamantes de Golconda. É um pouco estranho os nomes, mas você vai se familiarizar um pouco mais. E aí existia um homem que é o centro dessa história, chamado Ali Hafed. Esse homem tinha uma fazenda muito grande, uma fazenda que dava lucro, com animais que davam leite, com plantações, com lucro, uma boa fazenda. E esse homem era feliz com o que tinha uma esposa, filhos, era extremamente satisfeito com aquele lugar.
Mas um dia ele recebeu a visita de um velho padre na sua casa, que lhe contou uma história de um lugar distante que haviam descoberto uma mina de diamantes. E o Ali Hafed perguntou para ele: e isso é o quê? O que isso implica? E o padre o explicou dizendo que um punhado de diamantes poderia tornar uma pessoa tão rica que poderia colocar seus filhos em um trono, que poderia comprar um pequeno país. E aquele homem, naquela noite, evaporou de maneira completa o contentamento no coração dele. Ele se sentia satisfeito, contente, feliz, mas aquela história daquele homem tirou a paz dele. Ele acordou feliz, próspero, e naquela noite dormiu se sentindo extremamente pobre. Na manhã seguinte procurou o padre e disse: olha, padre, eu estou com um negócio na minha cabeça, eu quero encontrar uma mina de diamantes. O que eu faço? Aonde eu encontro? E aí o padre disse: olha, se você encontrar uma areia branca com um rio que corre por cima nos altos montes, a probabilidade é muito grande de você encontrar uma mina de diamantes nesse lugar. O que Ali Hafed fez? Vendeu a fazenda, vendeu tudo o que tinha, despediu-se da esposa e dos filhos, e a palavra dele na despedida foi: não se preocupem, que quando eu voltar nós seremos extremamente ricos. E assim ele se despediu e foi embora. Visitou vários países, gastando sua fortuna em busca dessa mina de diamante. Foi para a África, para a Ásia, e no final da jornada, cansado porque não havia encontrado, ele estava em um lugar da Espanha, na beira de um mar, sem nada, falido, porque havia gastado toda a fortuna que havia juntado em busca incessante por aqueles diamantes. Bom, naquele dia ele buscou tirar a própria vida. Havia um mar muito tempestuoso, raios no céu, e ele se jogou no mar e nunca mais foi visto. Ele nunca voltou para casa. O tempo passou e o padre ainda morava no mesmo lugar. E um belo dia ele decide visitar o comprador da fazenda. E quando ele chega na casa do comprador daquela fazenda que Ali Hafed vendeu, viu no armário umas pedras pretas, cujo qual a luz que entrava na janela refletia e difundia cores coloridas daquela pedra. E ele disse para o homem: o que é aquilo? E o dono da fazenda disse: é uma pedra que eu achei no lago da fazenda. E o padre falou: não, isso não é uma pedra, isso é um diamante. E ele disse: não, é uma pedra. E o padre disse: então me leva aonde você achou. E chegaram em um lugar da fazenda, em um monte alto, com areias brancas, com um rio que corria. E o homem disse ao padre: eu achei aqui. E o padre colocou a mão por baixo, revirou a areia, e na mão dele veio pedras muito mais belas do que aquela que estava no armário do dono. Resumindo, havia uma mina de diamantes debaixo de Hafed. Havia um tesouro incalculável debaixo dele. E ele não se deu conta. Sabe o que é interessante? Essa história não é uma mentira. Essa história é real. Essa história foi contada por mais de 6.000 vezes por Russell Connell. E a mina de Golconda é a mina que gerou os diamantes mais preciosos do mundo. Inclusive, todas as pedras da coroa da rainha mãe, que agora faleceu, são desse lugar. O que me parte o coração, e eu acredito que o seu também, é imaginar que alguém perdeu tudo por algo que tinha debaixo dos olhos dele. Que alguém abriu mão de tudo que tinha por algo que sequer era tangível. Abandonou o real.
E isso não aconteceu em 1869 somente. Isso acontece todos os dias. Todos os dias tem alguém dizendo: eu não sirvo para este lugar, ou este lugar não serve para mim. Todos os dias tem alguém dizendo: eu quero ir para outro lugar, eu quero uma outra família, eu quero um outro trabalho, eu quero filhos novos, eu quero algo melhor. E sabe o que acontece, lindo? Porque nós olhamos de maneira errada, perdemos a riqueza que está debaixo dos nossos olhos. Miramos errado e perdemos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Sabe, esse negócio de Deus, o que eu posso fazer, o que eu faço, às vezes Deus só está dizendo: fica onde você está, não se mova, remova a terra que está debaixo dos seus pés, que você vai ver. Tem esperança aonde você está, tem diamantes debaixo de você. Glória a Deus, eu ouvi um aleluia. Eu vou repetir: tem diamantes debaixo de você. E é óbvio que eu não posso ficar na história somente. A Bíblia é o manual de regra e fé, o início, o meio e o para sempre. Sabe, o texto que lemos conta a história de uma figueira plantada no meio de uma vinha. É interessante entender o detalhe. A figueira nasce em qualquer lugar, dá em qualquer lugar, mas uma vinha não. Uma vinha, ela é exigente, ela precisa do solo perfeito, da temperatura ideal. Ela precisa, ela é exigente, ela é mimimi. É a geração que tem no nosso meio hoje. Aqui não tem ninguém. Aleluia. Ela é fresquinha. Ah, não, essa temperatura eu não vou dar fruto. A figueira não, irmão. A figueira de menos 7 a 40 graus, ela vai nascer. É igual o chuchu. Aonde você plantar, nasce. Amém? Bom, a Bíblia diz que o dono da vinha colocou uma figueira no meio. Você entende que loucura? A figueira não precisa de tudo aquilo, mas o dono da vinha colocou a figueira no meio. Bom, a Bíblia diz que quando o dono da vinha veio para ver os frutos da figueira, aconteceu um negócio: não tinha. Mesmo o solo sendo perfeito, mesmo a temperatura sendo ideal, mesmo tudo conspirando a favor, aquela figueira não tinha frutos. E aí a Bíblia diz que o Senhor, o dono da vinha, volta no segundo ano. E quando ele volta, a cena se repete. Não havia frutos. Eu quero que você compreenda exatamente aquilo que Deus quer para nós aqui. Nós somos a figueira, nós não somos a vinha ou a videira. Nós somos a figueira. E Deus não nos plantou no lugar onde estamos por um acidente. Eu quero repetir isso. Nós não fomos um acidente de Deus no lugar aonde nós estamos plantados. Não, o dono da vinha pegou a semente da figueira na mão, escolheu o solo no melhor lugar, abriu a terra, moveu a terra, colocou a semente da figueira, e essa semente é você. Exatamente aonde Deus colocou você é o melhor lugar para que você dê frutos. Lindo, eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que alguém conversa comigo sobre aquilo que a gente vive, chega à mesma conclusão que eu nasci no lugar errado. A logística da minha cidade é ruim. Todo mundo diz: por que você viaja tanto? Se você morasse em São Paulo se você morasse em São Paulo, você estaria a um voo de todos os destinos. Por que pegar 2 voos? Lindo, tudo bem você querer se mudar, e eu não estou dizendo que você não pode. Só estou dizendo que no meu caso é Deus dizendo: oh, lindo,
fica aonde você está, porque o que faz você dar frutos, entenda, deixa, já chego lá, só para não confundir. É que eu sou apaixonado nisso aqui, irmão. O que faz... Não, já chegamos lá. Eu nasci em Joinville. Eu queria ter nascido em São Paulo. Queria. Aliás, eu queria muita coisa. Eu queria ter nascido na casa do Silvio Santos. Eu sou amigo da família hoje e eu fico pensando, por que, Senhor? Eu não comi sucrilhos quando eu era pequeno. Eles comem sucrilho Kellogg's desde quando se entende por gente. Já pensou acordar de manhã, o papai dizer, mas oi, olha só. Desculpa, perdão, me empolguei. Mas imagina, ou melhor, eu queria ter nascido na casa do Billy Graham. Eu sou um evangelista. Já pensou eu acordar e o meu papai dizer, filho, abra sua Bíblia. Porque o papai vai te ensinar algumas coisas que o papai aprendeu com o mestre. Seria extraordinário. E esse é um negócio na nossa mente. Nós sempre estamos nos movendo de um lado para o outro, pensando que as oportunidades somos nós que criamos. Nós queremos tal lugar porque pra gente é melhor. Nós queremos aquela paternidade porque pra gente faz mais sentido. Mas tira tudo isso da tua cabeça e agora olha o contrário. O que glorifica mais o nome do Senhor? O filho do Billy Graham pregando? Ou um garoto de Joinville, filho de pai que ninguém conhece, de mãe que ninguém sabe, pregando o evangelho? Você entende? O que para mim não faz sentido, Deus diz, é exatamente isso que eu quero, para que a glória não seja da figueira, para que a glória seja de quem plantou ela. Bom, eu quero que você saiba que a maior pobreza do homem não é a material, é a espiritual. E é exatamente isso que faz as pessoas confundirem tanto a sua realidade. Grava muito bem o que eu vou te dizer, meu lindo. A nossa pobreza espiritual faz com que os nossos olhos físicos não percebam a riqueza que está à nossa volta. Somos multimilionários. 10 irmãos receberam. Somos multimilionários. Nossa família é uma riqueza incalculável. Nossos filhos são uma riqueza extraordinária. Os nossos pais, o nosso trabalho, aonde nascemos, é um solo perfeito de milhares de riquezas escondidas que só vai descobrir quem ficar para cavar e mexer na terra. Portanto, meu lindo, ao invés de viver uma vida de fuga, tentando encontrar um lugar para dar frutos, comece a mexer a terra onde Deus te plantou. Os diamantes estão debaixo de você. A figueira está plantada no meio da vinha. Na terceira vez que o dono da vinha vem para ver a figueira. Interessante isso, né? Confesso para você que me incomoda um pouco você ter uma vinha que dá lucro e prestar atenção na figueira. Você ter um monte de árvores valorosas e se preocupar com a que não vai te dar lucro. Mano, deixa eu te dar uma notícia. Não tem nenhuma videira no nosso meio aqui não, tá? Todos nós somos figueiras. Tinha gente melhor. Jesus escolheu eu e você. É difícil, né? Os irmãos até dão uma glorificadinha, mas bem de leve. Porque a gente tem dificuldade de reconhecer que só Deus para olhar para alguém como eu e você e dizer: eu quero ver o fruto desse garoto. É só Deus para colocar a gente no lugar perfeito para dar frutos, no solo controlado, na temperatura ideal. Só Ele. Bom, mas Ele cansa.
E o dono da vinha cansa. O dono da vinha diz: olha, é o 3º ano que eu venho aqui, e essa figueira jaguarinha, na minha cidade a gente fala assim, aqui é bandida, ela não dá fruto. Corta e joga ela no fogo. Aí a Bíblia diz que tem um outro personagem que aparece, o viticultor, que é o que trabalhava todos os dias na vinha. Ele é especialista em videira, mas a figueira está ali, e ele está apaixonado na figueira. E ele diz para o dono da vinha: mais uma chance. Obrigado. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu vou dizer de novo. O viticultor diz: mais uma chance. Irmão, a chance é sua. Fala para o irmão que está do teu lado, que ainda não descobriu que é milionário. Fala assim: mais uma chance. Mais uma chance para você ser grato a Deus pelo teu trabalho. Mais uma chance para você parar de reclamar. Mais uma chance para você começar a celebrar o que Deus já te deu. Mais uma chance. Mais uma chance para o fruto aparecer. Sabe, eu vou te falar um negócio. O viticultor tem a gente sabe quem ele é. Ele está pedindo mais uma chance para o dono da vinha que já passou 3 anos. Mas é porque ele quer que a figueira acorde, sabe? A Bíblia diz que ele move a terra tudo de novo. Ele deita esterco. Ele retrabalha em algo que já trabalhou, para dar uma chance. Eu vou te falar uma coisa, lindo. Algumas mensagens eu gostaria de ter ouvido antes. Sabe, algumas palavras que Deus me dá hoje, eu queria que Deus tivesse dado, e já deve ter dado, mas eu não ouvi, para um outro pregador, para que eu pudesse sentar, ouvir e dizer: eita, é isso. A gente é cabeçudo demais, irmão. A gente vive uma vida às vezes perfeita, e a gente não tem coragem para celebrar e agradecer a Deus pelo que temos, porque parece que nós sempre estamos em procura de uma mina de diamantes, e nós nunca paramos para observar tudo aquilo que Deus já nos deu e que está abaixo dos nossos pés. Eu tinha 23 anos, por aí. Realizei um sonho de comprar um carro meu, um carro dos sonhos. Comprei o carro, e o carro capotou. Com 5 meses eu perdi ele. Minha esposa estava dirigindo, ela dirige muito bem, e não entendi a referência, os irmãos riram. Ela dirige muito bem, um bêbado que bateu na gente. Tu vê que a falta de um ponto e uma vírgula muda tudo, né? Aí o carro capotou, perdemos o carro, e olha o que aconteceu. Era o primeiro carro que tinha seguro, então eu recebi o seguro, comecei a construir uma casa, sobrou 14 mil, e eu comprei um carro no leilão. Meu pai comprou um carro chamado Symbol. Tá vendo? É por isso que eu traumatizei na época, por causa dessa gracinha. Um Symbol. Bom, eu cheguei na casa de um amigo meu com o Symbol, e meu amigo disse: olha, seja bem-vindo ao seleto clube de 14 pessoas do Brasil que tem esse carro. Bom, eu apelidei o carro de Simbólico. Simbólico. Simbólico é algo que está no lugar de algo, mas é simbólico, ele não é de verdade. E eu fiz piada com aquele carro, irmão. O simbólico está estacionado, o simbólico está lá, só simbólico, não chamava mais. Bom, um dia eu estou na casa de um amigo meu, um amigo rico, assim, com a cara de vocês. Aleluia. E esse irmão, ele já estava despedindo da gente. Eu desci a escadaria da casa dele, e aí estou chegando, tem uma caminhonete maneira e tem uma moto na frente, uma bis. E aquela motinha econômica, sabe, que só marcha para baixo, pequenininha, parece um grilinho. E ele olhou para aquela moto e falou assim: rapá, pensa uma moto que eu amo. E eu tô olhando para a moto assim: que é isso, hein? E irmão, ele começou a gavar a moto. Essa moto, ela é incrível, Deus que me deu.
Segura. E eu tô olhando pra moto assim, E ele, rapaz, deve fazer uns 3 anos que eu não abasteço, de tão econômico. Ele se empolgou um pouco. E irmão, eu tava olhando pra moto e o Espírito Santo falou no meu coração. E quando Deus fala comigo, eu tenho um problema de fabricação, eu choro. Então, eu tô olhando pra moto, Deus tá falando comigo, e o que Deus tá falando comigo é assim: e você? Que ainda não aprendeu a ser grato pelas coisas que eu te dou, que não parou para perceber que o que você tem é o sonho de muita gente. Irmão, eu tô olhando para a Bise assim já. Eu comecei a chorar, o homem pensou, pronto, apaixonou pela moto. E aí eu piorei, eu chamei a minha esposa na hora, falei, vida! E a minha esposa veio, ele pensou, pronto, vai embora comprar uma. E eu entrei com ela no carro e falei para minha esposa, amor, deixa eu te falar um negócio. Aconteceu isso, e sabe de uma coisa? Vamos agradecer a Jesus por esse carro que Ele me deu. Ele deu pra gente, amor. Vamos agradecer. E eu vou contar um negócio, irmão. Foram 45 minutos de oração. Era o deslocamento da casa do homem até a minha casa. Eu fui 45 minutos dizendo, Jesus, muito obrigado por esse carro maravilhoso. Olha só, Jesus, o volante. Comecei a elogiar, irmão. Sabe o que é interessante? Eu passei 6 meses só vendo ponto negativo, mas quando eu decidi ser grato a Jesus, eu só conseguia ver o benefício do carro. E eu dizia, olha aí Jesus, geladinho, parece a Europa dentro. Irmão, eu gavei tanto esse carro que quando eu cheguei ele trancou as portas e falou, vai sair não, continua. Não, brincadeira, irmão, só porque às vezes alguém pode acreditar. Eu saí, o carro deu 2 piscadinhas, falou, eita, te amo, ó. Postou na página do Só Símbolo, encontrei um amante. Ele me ama. Irmão, eu vou te falar um negócio. Você pode ir um dia para o próximo lugar. Deus pode te levar para um outro lugar. Deus pode te dar algo melhor, um trabalho melhor, uma casa melhor. Mas sabe o que você precisa descobrir e entender? Grava muito bem o que eu vou te dizer. Deus nunca vai te dar algo melhor enquanto aquilo que Ele já te deu não for o motivo da sua gratidão. Quando você não celebra, quando você não agradece, quando você não entrega ao Senhor em gratidão, dizendo muito obrigado, dificilmente Deus vai te levar para um próximo nível. Porque se tem algo que destrava você para viver novas estações, é viver de maneira plena, completa e satisfeita meu Deus do céu, a estação que Deus te deu para viver agora. Então, lindo. Obrigado, irmã. Então, lindo, antes de terminar esse vídeo, procura os teus filhos, chama ele e diz, oh meu Deus, coisa linda. Às vezes faz tanta bagunça que eu não aguento mais. Mas Jesus, obrigado, abençoa. Vai no seu carro que você reclama a semana toda, entra nele e diz, Jesus, muito obrigado, Senhor. Pode não ser o melhor, mas é o que eu tenho agora. Muito obrigado, Jesus. Vá para o seu trabalho, entra, abençoa todo mundo, abençoa até a Jéssica que recebeu aumento e você não. Sabe, tem uma Jéssica no meio que ficou feliz aí, ó. Profético. Você entende? Abraço, chefe, de obrigado, Jesus. Espera uns 5 dias para a mensagem trabalhar bem em você, mas depois faz. Mas entenda, você não precisa ir para um outro lugar para ser rico, para ser feliz, para ser satisfeito. Você só precisa entender que toda a riqueza que você precisa, Deus já colocou debaixo dos teus pés. Aprenda a desfrutar de cada estação. E a figueira? Preciso concluir a figueira. Bom, irmão, ninguém sabe. O senhor sabe o que rolou depois? Não conta. Só fala que a figueira
teve mais uma chance. Eu não sei o que vai acontecer depois com você, mas eu sei que hoje Deus está te dando mais uma chance. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo lugar aonde o Senhor nos plantou. Obrigado, Senhor, porque toda a riqueza do mundo tem nome. É Jesus, e nós te conhecemos. Amamos o teu nome, Senhor Jesus, e tu és muito além do que precisamos. Mas com tua infinita graça nos permite viver estações, desfrutar. E Jesus, entendemos que não precisamos ir para outro lugar para encontrar a riqueza que o Senhor já nos deu. Está debaixo dos nossos olhos, Senhor. Não permita que a nossa espiritualidade frágil nos cegue de ver aquilo que o Senhor com tanta graça derramou nas nossas mãos. Jesus, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelos meus filhos. Eu te agradeço pelas fases que vivi até então. Te agradeço por poder pregar o teu evangelho. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, pelo que tenho, pelo que tive e pelo que um dia ainda vou ter. Mas não estou preocupado com o que virá, porque sou extremamente satisfeito com aquilo que o Senhor me deu para viver agora. Em nome de Jesus, amém. Primeiro Samuel, capítulo de número 17, verso de número 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje. Mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Normalmente, os mais improváveis são os mais corajosos. Normalmente, os desacreditados são os que arriscam. Os que todo mundo diz não vai dar. Parece que isso gera um conflito interno de dizer: ah, é? Então espera para ver. Não é algo de orgulho, não. É porque os improváveis, eu tenho a impressão que Deus olha e diz: eu prefiro usar quem ninguém acredita, para que a minha glória se aperfeiçoe na fraqueza. Sabe quando Paulo diz para o Senhor: Senhor, tira de mim esse espírito, aí esse espinho, aí Deus responde: ei, a minha graça te basta. Ele diz, sabe, isso se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que não dá, dá. Quando você pensa que não consegue, eu consigo.
porque improváveis são dependentes. Improváveis compreendem que não há nada que os coloque, que os dê direito, e por isso improváveis creem mais em Deus do que na sua própria força, no seu talento, no seu dom, porque improváveis pode até que tenha dom, mas não tem o acesso que os prováveis alcançam. Eu sempre digo que numa corrida eu não ganharia. Se fosse para pregar, eu não me escolheria, porque quem eu gosto de ouvir pregar não tem nada a ver com como eu prego. Eu confesso para vocês que eu me sinto um estranho às vezes. Eu confesso que eu fico perguntando ao Senhor, muitas vezes fiz isso, tentando entender de Jesus o que foi que Ele viu que eu não consigo enxergar. Eu consigo apontar para o Senhor, se fosse necessário, muitos melhores, e dizer: ó, melhor, é melhor, é melhor. E aí eu olho os olhos do Senhor virado para mim. Sabe, quando eu olho para esse menino indo para o campo de batalha, a missão dele está posta: menino, leva a comida para os teus irmãos e volta, porque é o que você fez, é o que você é o que você tem de melhor para oferecer. Você não tem idade, não tem porte, não tem capacidade. Sabe, Davi já era aquele que seria o rei de Israel, mas ninguém sabia. E talvez isso é o que dá mais coragem para Davi enfrentar o urso, o leão, o gigante. Ele sabe que jamais a palavra de Deus cairia por terra. Não entendeu? Pode lutar com o gigante não mataria ele, porque se matasse ele, mataria a palavra de Deus, e não tem nada mais poderosa do que a palavra de Deus. Se Deus diz vai ser rei, vai ser rei. O gigante não impede o propósito. Jezabel um dia disse: ei, Elias vai morrer em 24 horas. Passou 24 horas, não morreu. 48 horas, não morreu. 72 horas, não morreu. 1 mês, não morreu. 2 meses, não morreu. 3 meses, não morreu. 1 ano, não morreu. Elias não morreu. Deus o transladou aos céus. Ei, nada é oponível à palavra de Deus. E quando a palavra de alguém é contra alguém que Deus escolheu, não dá certo. Alguém viu a história que Elias morreu? Porque Elias foi elevado aos céus. A palavra do homem não se cumpre, a de Deus. O pai Jessé diz para Davi: Davi, leva a comida para os teus irmãos. Davi leva a comida para os irmãos. Só que quando ele chega lá, tem um gigante na parada, desafiando, afrontando. Tem um filisteu no meio, rindo de todo mundo. Aí parece que eu vejo que Davi passou assim, voltou. Isso é. Cadê os cabra-macho do exército? Os prováveis estão escondidos. Os prováveis não vão arriscar a vida. Os prováveis estão morrendo de medo há 40 dias. E um dia que um improvável apareceu, a história está prestes a mudar. Tem coisas que Deus faz através de pessoas que ninguém acredita, porque Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Os que não têm linhagem, os que não têm nome, Ele faz. Davi diz: ei, deixa para mim.
flecha para mim. Aí tu diz assim, não, você é pequeno, rapaz, você não dá. Aí chama o Saul, Saul, ele quer ir, não vai não. Eles, eu já matei um leão, eu já matei um urso, mas ninguém viu. Pois é, mas se morrer não vai fazer falta. Não deixa, ué. Sabe o que é isso? A missão que colocaram para ele era essa aqui. A missão que Deus deu para ele é essa aqui. A missão dele está no gigante, a que Deus deu. A missão do pai dele está na comida de quem era ser comida de gigante. Então, chega uma hora na nossa vida que a gente escolhe. Ou a gente cumpre aquilo que Deus deu, mesmo sendo muito grande para a gente. Ou a gente cumpre aquilo que o mundo estabeleceu para nós, mesmo sendo pequeno para aquilo que Deus estabeleceu. Sabe, improváveis também precisam escolher. Chega uma hora que a gente diz, olha, ou eu vivo a vontade de Deus, ou eu vivo aquilo que todo mundo diz que eu posso ser, até onde eu posso ir, o que eu vou conseguir, sabe? Porque o que o mundo disse para mim não combina com o que Deus sabe ao meu respeito. O que a minha geração disse para mim não combina com aquilo que Deus está fazendo agora. O que a minha história, da minha família, da minha geração me viveu e permitiu viver, não combina com aquilo que Deus sonhou, planejou e estabeleceu. Aqui está a improbabilidade. Aqui está a probabilidade. Chega uma hora que eu escolho, ou eu venho para a improbabilidade para viver o milagre e acredito, ou eu fico na probabilidade e cumpro a expectativa das pessoas. A expectativa de Jessé é comida, a expectativa de Deus é mata o gigante. A expectativa do pai é, volta com a tigelinha vazia. A de Deus, volta com a cabeça do gigante. A expectativa de Deus ao seu respeito é maior daquilo que você expectou para a própria sua história. Deus tem algo maior, porque bem sei que os teus sonhos são maiores e melhores do que os meus. Aí Davi, antes de matar, fala que vai fazer. Não tem fundo, não tem nada. Ele diz, olha, hoje a festa acaba. Improbabilidade. Eu vou matar você, vou cortar a sua cabeça. Só que em toda Israel saberão que há um Deus. Ele está dizendo, a improbabilidade não se aplica na minha capacidade, mas no poder sobrenatural de Deus agir. Ele está dizendo, você vem com espada e eu vou em nome do Senhor Jesus dos exércitos. Sabe qual é a questão? A improbabilidade para muitos também é perigosa. Tem gente que quando vive algo improvável pensa que isso está atrelado à capacidade que Deus o deu. Foi Deus que... Não. Sabe, é meu. Não, é dele. Eu sempre digo, eu não sou um pregador. Eu conto aquilo que Deus me deixa entender. Eu não sou alguém, eu sou filho dele. E é ele que faz o negócio virar. Não é a gente. Quando eu coloco na força do braço, eu perco a improbabilidade para viver a probabilidade do talento, daquilo que eu aprendi. Mas quando eu tiro das minhas mãos, eu digo, estou em nome do Senhor dos exércitos. Eu estou dizendo, a partir de agora é o improvável, o incansável, o inatingível, porque agora não é mais meu, é com ele. E é dessa maneira que o Davizinho entra no campo de batalha. Tentaram colocar couraça, capacete, mas nada deu, porque o que Davi precisava não era o que o homem tinha para dar, era aquilo que Deus já havia estabelecido. Eu não preciso daquilo que as pessoas acham que eu preciso daquilo que o Senhor tem para mim. E para Davi Deus tinha uma funda e uma pedra. Você imaginou todo mundo assim? Vai morrer na mão do gigante. O gigante vai trucidar. Todo mundo em volta dizendo, coitado do Davi. Já manda alguém avisar Jessé. Esse ministério não é para ele, esse ministério não é dele, isso é fogo de palha. Eu ouvi isso, vai passar fome. Avisa esse menino sair logo daí.
porque sei em quem tenho crido e sei que és maravilhoso. Ei, e o gigante estava assim: é com isso aí que você vem contra mim? Cadê a sua linhagem? Cadê as suas armas? Cadê a sua história? Quem você é? Não tenho espada, mas estou em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba uma coisa: Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus. Existe uma cena. E essa cena do oleiro trabalhando é Deus falando com Jeremias. Sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz algumas coisas. Primeiro, Deus sempre, quando fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala, nos deixa em dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos. Ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus, porque se fosse Deus, você teria certeza. Deus não deixa dúvida, Deus se faz entender de várias formas. Quando Deus fala através de Jesus no Novo Testamento, quando é Cristo falando, Cristo se utiliza de parábolas. Por quê? Porque queria ser compreendido. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Deus fala, Cristo fala, sempre há compreensão, não há dúvida. Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias é explicável, porque quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza ele dizendo: Jeremias, fica tranquilo, que o que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca. Ou seja, se há limitação em você, essa limitação será vencida, porque quem vai usar você sou eu. Aleluia. E aqui, queridos, quando Jeremias desce a casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus, e parece que eu vejo isso. Jeremias para e fica observando o oleiro trabalhar enquanto a voz de Deus não se manifesta. E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Mas veja, quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Quantas vezes a gente já ouviu alguém pregar acerca desse texto? E olha, tudo que a gente ouve, tudo que a gente canta gera um filtro para que a gente olhe para uma palavra como essa e talvez perca detalhes que mudam todo o cenário. Quer ver? A gente cantou durante muito tempo que o oleiro quebrou o vaso, e que o oleiro quebra o vaso e faz de novo. Quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Quantas vezes a gente cantou isso?
Só que quando você vai para a palavra, você vai perceber que o oleiro nunca quebrou um vaso. Porque quebrar um vaso é falta de perícia. Quebrar um vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, e aqui eu sei que você sabe do que eu estou falando, se tem uma coisa que o oleiro não tem, é falta de perícia. Ele é perfeito no que faz, ele não erra e ele não abre margem para perder o investimento dele. Ou seja, se o oleiro não quebrou, o que aconteceu? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que é ruim. O problema não é a habilidade ou inabilidade do oleiro, não. O problema é que a matéria-prima é barro. E barro é barro. Aliás, o que me alegra é saber que o oleiro chama de vaso aquilo que nem ainda vaso é. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Enquanto todo mundo olha para barro e chama de barro, o oleiro diz: isso aqui para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todo mundo despreza e diz: não, é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer, eu sou oleiro. Então, essa é a primeira fase. O oleiro pega o barro, pega algo que ninguém valoriza, que está no chão, coloca sobre as rodas. A roda começa a mexer, ele molha as mãos e começa a trabalhar no barro. Só que a Bíblia diz que nesse processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Só que, veja, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra, simplesmente perde o formato, perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no vaso, que ele chama de vaso, porque ainda é só um barro mole. Ele é o único que vê no barro, que só ele enxerga. Ele está trabalhando. Aí o vaso se quebra. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta essa matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro, quando o vaso que é barro e que ele chama de vaso perde o formato, é isso aqui que acontece. O lugar para perder o formato ou para quebrar como você quer é na mão do oleiro. Porque se você quebrar fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo te enxerga, barro. Mas se você quebrar na mão dele, ele olha e diz: vou fazer novamente um vaso de novo. Porque ele não desiste da matéria-prima que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E sabe o que é isso? Isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro interfere em nós com as suas mãos. Quebrou? Eu não desisto. E isso Jeremias está vendo. Só que deixa eu te dizer, isso aqui é uma fase.
E a nossa vida é feita de fases. Fases nas mãos do oleiro. Porque veja, esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. O princípio de existência dele ainda não é atingido. Sabe por quê? Porque ainda não dá para colocar nada dentro dele. Não dá. Porque ele ainda está mole. E Paulo vai dizer: tendo porém tesouros em vasos de barro. Qualquer coisa que for colocada dentro dele agora adere a ele. Isso é o maior perigo da gente, quando aquilo que a gente recebe adere a nós. Você já viu gente que mal começou, já está se achando? Já viu gente que pregou uma vez, já se acha melhor do que o outro? Você já viu gente que porque canta melhor, acha que é melhor do que alguém? Eu sou melhor. Você é vaso igual a todo mundo. O que muda é o que tem dentro. E o que tem dentro não é seu, é dele. Só que veja, é por isso que a gente precisa respeitar as fases. Aqui, só porque tem formato de vaso não significa que é vaso. Só porque tem formato de vaso não significa que está pronto. E a gente tem que ter essa percepção. Ter o formato de vaso não nos diz ser vasos, porque tem processo para acontecer. E o processo do vaso é esse: quando o oleiro termina, a Bíblia diz que ele pega o vaso e leva para o forno. E agora, meu amigo, não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno as mãos do oleiro não nos acompanham. Dentro do forno é um ambiente de solidão, mas é um ambiente de preparo, e que a gente precisa. É nesse momento que os não se apresentam na nossa vida. É nesse momento que a gente não consegue ver quando, porquê não acontece com a gente. Só que nesse momento é um momento de ficar em silêncio. O problema é que quando as pessoas saem das mãos do oleiro e vão para o forno, no forno reclamam, murmuram e dizem: o problema meu é minha igreja, o problema meu é meu pastor, o problema meu é minha liderança, o meu problema é que Deus, chato. O problema é que você não entende o processo. O problema é que você não fica quieto aonde deveria silenciar. O problema é que a gente é imaturo, e por isso que tem gente que vive a vida inteira e não alcança o seu propósito. É porque não respeita um processo para viver o propósito. Nós precisamos entender isso. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está angustiado dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia: é ruim dentro do forno, mas o forno fica dentro da olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era barro mole agora é vaso. Só que tem uma coisa: tem gente que quebra dentro do forno, e o forno não se abre enquanto o processo não termina para quem estiver junto. Sabe que isso acontece? Você quebra dentro do forno porque não para, porque reclama, porque murmura, porque sempre acha que tem razão. E quando o forno se abre, os outros vasos que respeitaram o processo estão prontos e você não. Passou pelo mesmo fogo, o mesmo forno, o mesmo processo, só que quem ouviu e respeitou, rompeu. E às vezes a gente está quebrado aqui. Aí o oleiro tem que pegar você, levar para as rodas
talvez aqui vai ter que quebrar. Porque aqui você já não é mais aquela matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígido, mas quebrado. Está rígido e quebrado. Ainda bem que o oleiro sabe trabalhar com essa matéria-prima. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão 3 anos e meio andando com Jesus. Eles pensam que estão prontos, eles vão acontecer, eles estão estourando. E Jesus diz: fica em Jerusalém, vocês precisam de algo a mais. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você prestou atenção? Para você poder sair daqui, você precisa terminar o processo. Você precisa de algo a mais. 3 anos e meio andando. Foi 3 anos e meio. Judas quebrou e foi embora das mãos do oleiro. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Você está entendendo? Tem gente que quebra e desaparece. Tem gente que quebra e diz: não, me leva para as rodas novamente. Não desiste de mim. Aí o oleiro diz: é óbvio que eu não desisto de você. Vem pra cá, barrinho ruim, eu vou te colocar nas rodas e vou refazê-lo. E são 3 anos e meio trabalhando. Aí quando Jesus vai aos céus, eles vão pro forno. E é solidão. Atos diz: e eles estavam no templo todos os dias, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Só que para pensar, Cristo não está mais, o Espírito Santo ainda não desceu, e o Santo dos Santos perdeu o propósito, porque o véu já havia rasgado de alto a baixo. Eles estão adorando, mas não há manifestação, é silêncio. Eles estão adorando, mas ninguém desce. Silêncio. Mas Atos capítulo de número 2 diz que eles esperaram, que eles ouviram a voz e esperaram. E porque esperaram, o forno se abriu. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu o forno aonde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Algo a mais. Pedro negou. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro queria voltar a pescar, desistir. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de passar pelo processo, diz: deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pedro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: depois de pronto, sabe a sua casa? Você vai ganhar ela para Jesus. Sabe a sua escola? Depois de pronto, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Deus vai usar você, mas antes, deixa Ele terminar o processo.